Boa noite, galera! Bora pro nosso 7º episódio da temporada do Reiki Flix. Hoje, como podemos alterar nosso futuro através do nosso poder da nossa palavra. Olá, fellow! Seja bem-vindo, garoto! Você sempre é o primeiro a entrar, cara. Um grande arro pra você! Então, vamos aproveitando essa música maravilhosa. Essa música do Beija-Flor, aguardando mais o pessoal aqui entrar. Hoje eu vou falar para vocês como vocês podem alterar o poder da palavra, como vocês podem mudar o seu poder da comunicação. Vai ser incrível a aula de hoje. Eu botei aqui 7 passos, 7 dicas, 7 atividades que vocês podem fazer para alterar o poder da sua comunicação, liberar o seu poder da comunicação. Perfeito? Separei também um PDF no final, que eu vou disponibilizar aqui com as atividades, passo 1, passo 2, passo 3, para você ir aplicando na sua jornada. E outra coisa também, no final eu vou falar um pouco mais sobre o evento que eu estou bolando para apresentar para vocês. Vai ser um evento fora do normal. Seja bem-vinda, Graciele Paula, seja bem-vinda. Vocês que vão entrando aqui, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só clicar nesse aviãozinho e vão enviando para os seus amigos, para os seus familiares, para eles virem acompanhar essa aula de hoje. Que essa aula de hoje, gente, vai ser uma aula incrível sobre o poder da palavra. Perfeito? Então, meu nome é Eduardo Scarpari Gomes, eu sou mestre em Reiki Xamânico Estelar. Essas aulas de quinta-feira são o Reiki Flix, a temporada 01, perfeito? Seja bem-vinda, Maria Letícia, você sempre aqui também. Seja bem-vindo, Cristina. Cliquem aqui no aviãozinho, gente. Clique aqui no aviãozinho, envie para os seus amigos, envie para os seus familiares. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Eu vou enviar agora esse aviãozinho também. Deixa eu enviar aqui. Deixa eu ver aqui para quem que eu vou enviar. Pronto, já enviei para as pessoas aqui. Quem enviou o aviãozinho, clica aqui embaixo. Edu, compartilhei a live, tá, gente? Pra gente começar esse conteúdo incrível de hoje. Deixa eu só baixar o volume um pouco aqui da música. Seja bem-vinda, Aline Monteiro. Então, gente, hoje eu vou falar para vocês sobre o nosso chakra do laringe, perfeito? Como a gente pode liberar esse nosso chakra do laringe, como a gente pode alterar a nossa realidade através do nosso chakra do laringe. A gente começou falando de todos os nossos episódios, toda essa nossa temporada, a gente começou falando como equilibrar os nossos 7 chakras. Depois eu comecei a falar sobre como você pode alinhar seu chakra base, sua prosperidade, como você pode criar uma base sólida. Depois eu falei como a gente pode se relacionar com o mundo à nossa volta, como a gente tem prazer de viver, o prazer pelo nosso trabalho. Depois eu falei aqui no plexo solar, como a gente pode eliminar as energias negativas na nossa vida. Eu falei aqui no plexo solar, como a gente se relaciona com o próximo também. Perfeito? Depois eu subi e semana passada eu falei sobre o chakra do cardíaco semana passada. Como ter amor próprio, como ter autoestima, como a gente se amar, nossa própria companhia. Então semana passada eu falei muito forte sobre o amor próprio do nosso chakra do laringe, como a gente liberar o perdão, o arrependimento. E hoje a gente parte para o nosso chakra cardíaco, semana passada. E hoje a gente passa para o nosso chakra do laríngeo, perfeito? Onde vamos eliminar várias frases que a gente fala para nós, vários autossabotamentos que a gente faz para nós mesmos. Então eu preparei um conteúdo fora do normal, preparei um PDF ali, ó, passo a passo para vocês, fora do normal, o PDF que eu preparei para vocês ali, tá? Então eu fiz 7 atividades, tá? Vocês que não são reikiano ainda, ó, tá esquentando aqui já. Vocês que não são reikiano ainda,
utilizem essas atividades. E vocês que são reikianos, utilizem essa atividade e potencializam com o reiki no chakra do laringe. Porque essas atividades que eu separei para vocês, cara, fez muita diferença na minha vida. Muita diferença na minha vida, literalmente mesmo. Me desbloqueou o poder da comunicação, me desbloqueou o poder de falar em público, perfeito? Então eu vou passar para vocês aqui o passo a passo que eu fiz para desbloquear isso, vocês podem aplicar na vida de vocês também, tá? Quem entrou aqui por último, tem um aviãozinho aqui embaixo, clique nesse aviãozinho e compartilhem com seus amigos. E quem compartilhar, coloquem aqui no comentário, só para eu ver também que vocês compartilharam, perfeito? Então, gente, falei para vocês ali o breve resumo já. Falei que a gente vai falar sobre o chakra do laringe. Onde está localizado o nosso chakra do laringe, tá? Ó, uma pessoa mandou um e-mail para mim. Perfeito. Vamos lá. Onde está localizado o nosso chakra do laringe? Está localizado aqui na nossa garganta, na nossa tireoide, perfeito? E quando esse nosso chakra do laringe está desequilibrado, o que que acontece? O que acontece quando está desequilibrado esse nosso chakra do laringe? Quando está desequilibrado, acontece uma dor de garganta. O nosso corpo vai manifestar uma dor de garganta tremenda. Perfeito? Esse é um dos motivos que dá o desequilíbrio do nosso chakra do laringe. Vamos ver aqui quem compartilhou. Cássia, muito obrigado, Cássia. Liege, muito obrigado, você está aqui também. Maria Letícia, muito obrigado por compartilhar. Um grande arro. Hoje é dia de explicação do arro também, hoje de manhã. Fiz uma publicação hoje lá, né? Então, voltando aqui para o nosso chakra do laringe, quando ele está desequilibrado, manifesta uma dor de garganta, perfeito? E por que ele fica desequilibrado? Por que a gente acaba deixando ele desequilibrar em nós? Por quê? Porque a gente começa a ter muito medo de falar em público, tá? Quando a gente tem muito medo de falar em público, de se expressar, deixa eu trocar a linha, a música. Quando a gente tem medo de se expressar, acaba bloqueando o nosso chakra do laringe, tá? Quando a gente fala demais também e para de escutar o outro, nosso chakra do laringe também acaba se desequilibrando, tá? E outra coisa, quando a gente acaba guardando essa comunicação que está dentro de nós, vai manifestar uma dor de garganta. Sempre quando aparece uma pessoa numa sessão de reiki e ela fala para mim que tem muita dor de garganta mesmo, eu pergunto para ela, pô, o que você tem que botar para fora que você não tá botando? O que você tem que se expressar que você não tá conseguindo se expressar? Hein? O que você tá guardando aí dentro de você? Bora se expressar, bora falar a tua verdade. Ó, falar a tua verdade. Se você hoje falasse sempre a verdade, como seria a sua vida? Vamos lá, se você hoje falasse só a sua própria verdade, o que você sente, como seria a sua vida? Tá? Faça essa reflexão no seu dia a dia, hoje, no seu dia a dia. O que você guardou e você não falou da sua própria verdade? Às vezes a gente guarda muitas coisas e não fala o que a gente tem que sentir, o que a gente sente em falar mesmo. Porque quando a gente fala, a gente está falando através do Criador, através de Deus, quando a gente fala a nossa própria verdade. E quando a gente não fala a nossa própria verdade, a gente não está falando com a essência do Criador, a essência de Deus. A gente não está falando. Então o nosso laringe é para isso, é para a gente liberar a nossa própria verdade, para a gente liberar a nossa comunicação, tá? Eu sei que é desafiador, sim, a gente sempre falar o que a gente sente, o que a gente quer falar. Eu sei que é desafiador, mas isso, gente, é um exercício diário, tá? Sentiu? Fala, expressa, tá? Expressa, tá? O que pior podia acontecer se você falasse a sua própria verdade? Então, rompe esse bloqueio, elimine esse bloqueio seu. A partir de amanhã, fala o que você sente, fala o que você tem guardado aqui dentro, fala e experimente para ver o que vai acontecer de diferente, tá? Quando você falar a sua própria verdade, falar através do seu laringe, tá? Pessoas que mentem demais para os outros ou para si próprio também acaba desequilibrando o nosso chakra do laringe. Como assim, Edu? Sim, gente. Eu já conheci várias pessoas que falavam tanta mentira,
que aquela pessoa que falava muita mentira acabava acreditando na sua própria mentira, tá? Por que acaba acreditando na sua própria mentira? Como eu falei para vocês hoje no decorrer do dia, as nossas palavras estruturam a nossa realidade, tá? Se você se auto-julga demais, se auto-sabota demais, a sua realidade vai acabar se estruturando através da sua palavra, através da sua comunicação. Então, no decorrer dessa aula, vocês vão entender como as nossas palavras vão estruturando a nossa realidade. Outra coisa, a nossa vida hoje é o reflexo das palavras que saem da nossa boca. Então, a vida de vocês hoje está do jeito que está, não importa se ela está boa, se ela está ruim, se está prosperando ou não, é por causa do seu laringe, tá? É por causa daquilo que você está falando, daquilo que você está expressando. Então, essa é a sua realidade. Olha como está a sua vida hoje. Opa, minha vida hoje não está legal. Então eu vou olhar o que eu estou expressando, o que eu estou me auto-julgando comigo mesmo. E quando eu falo de auto-julgar comigo mesmo, é o que você fica conversando com o seu próprio interior. O que você fica conversando com você mesmo, tá? Não é só quando eu estou aqui falando, mas principalmente o que eu fico conversando comigo mesmo. Eu não sou bom o suficiente para fazer determinada atividade. Eu não sou bom o suficiente para prosperar. Eu não sou bom o suficiente para conseguir determinado carro. É porque você está determinando isso. Quando você começa a alterar o seu poder, as suas palavras, começa a trabalhar com o seu laringe, falar a sua própria verdade, falar através do Criador de tudo que é, porque esses autossabotamentos não são energias do Criador de tudo que é. Não é energia de Deus, tá? Deus nos colocou aqui para prosperar, para viver com saúde. Isso que é o normal, tá? Isso que é o normal. Viver com saúde, com abundância. Isso que é o normal. Agora, não é normal a gente viver doente. Tem muitas pessoas que acabam aceitando doenças e dizem, isso é normal porque todo mundo fica doente mesmo. Não, gente. Não é normal isso. Vai, muda. Não é normal isso. Você acha que Deus, o Criador de tudo que é, botou aqui você para sofrer? Não, não botou você aqui para sofrer. Botou você aqui para prosperar, para viver uma vida em abundante. Perfeito? Deixa eu ver aqui o que elas botaram. Muito bem-vinda, Cássia, Andressa. As palavras podem envenenar a nós mesmos. Exatamente, gente. Então vamos lá. Eu vou começar a contar algumas histórias aqui para vocês, tá? Cara, você levanta da sua cama de manhã, mas ligado, muito alegre, hoje meu dia vai ser incrível. Aí você pega o seu celular e vem uma mensagem. Você vê uma mensagem de uma pessoa que você ama, ou uma pessoa que você admira, e vê uma mensagem. E quando você lê aquela mensagem, não são palavras legais. São palavras te criticando. Então você começa a ler aquela mensagem, você acaba mudando totalmente o seu estado emocional. Então as palavras literalmente têm poder. Quando vocês estão muito ligados e vem uma pessoa com uma crítica muito foda, mas só te julgando, você acaba automaticamente baixando sua autoestima, baixando seu amor próprio, porque as palavras têm poder. Mas agora, quando uma pessoa vem e te dá um elogio, ou você mesmo se autoelogia, como a gente fez a atividade semana passada, das autoafirmações, agora entra aquela atividade semana passada, tá? Se você está fazendo as autoafirmações, chegando na frente do espelho e fazendo aquelas autoafirmações, falando com você mesmo, você já vai estar ativando o seu chakra do laringe. Você já vai estar mudando a sua realidade, por causa daquelas palavras que você fica falando para você mesmo, tá? Então, para vocês terem noção de como uma palavra, simplesmente uma palavra, pode mudar o seu dia, perfeito? Como uma palavra muda tudo do decorrer do seu dia. Muda a tua caminhada, muda o seu movimento, tudo, gente, tudo. Muda literalmente, tá? Então, antes de entrar nas atividades, antes de entrar nos passo a passo, eu separei uma breve história aqui que eu vou contar para vocês, que como foi o princípio de tudo.
como foi o princípio do Criador de tudo que é, como gerou tudo, como gerou o nosso planeta Terra, como gerou a vida humana, como começou tudo, tá? Então eu só quero que vocês fiquem com a mente aberta, não puxe pro lado de religião, tá? Não tem nenhuma religião aqui, não puxe para esse lado de religião, mais nada, tá? Só peguem a reflexão disso que eu vou ler para vocês, tá? No princípio de tudo, criou Deus o céu e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então o Criador de tudo que é ordenou uma palavra. Que palavra era essa? Haja luz e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. E houve essa separação, porque ele determinou isso através do poder da palavra. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. Então as águas se separaram e começou a criar as porções secas, que são o quê? Os territórios, são as terras. Então através da comunicação. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie. Então foi tudo através da palavra, tudo através do comando. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias, anos, e assim foi. Então como a gente vive hoje? Hoje tem durante o dia, tem a noite, tem anos, tem mês, tudo determinando o poder da palavra. E disse Deus, produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Tudo foi através de um comando do Criador de tudo que é. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Então, viu? Nós somos a própria semelhança do Criador de tudo que é. Tá? Se somos a semelhança de Deus, de Criador de tudo que é, estamos aqui para prosperar. Deixa eu ver aqui, já me perdi. E disse Deus, eis que vos tenho dado a erva que dê semente, que esta sobre a face da toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, serve-os para o mantimento. Então assim foi criado o universo, assim foi criado nós, seres humanos. Todos através de um comando do Criador de tudo que é, através do poder da palavra. Só para vocês verem como é forte a nossa comunicação, como a gente pode alterar a nossa realidade através do nosso poder da nossa palavra, perfeito? Então eu vou contar outra coisa aqui para vocês, de uma história que eu li nesse livro também, que é uma história de um senhor de idade. Cara, esse senhor de idade, quando ele trabalhava, ele tinha um emprego fixo, esse senhor de idade. Antes de ele se aposentar, ele tinha um emprego fixo, tá? Então ele saía de manhã cedo, às 8 horas da manhã, ia pro seu trabalho. E quando ele terminava o expediente dele, ele passava numa banca de jornal e pegava o jornal e recortava todas aquelas notícias de tragédias, de assalto, principalmente de assalto, tá? Assalto e mortes. Ele sempre recortava essas figurinhas e levava para casa. Então ele sempre gostava daquela história quando uma pessoa estava caminhando pela rua, vinha um ladrão, pum, e matava outra pessoa. Ou sequestrava, ou assaltava. Ele sempre gostava dessas histórias. Então todos os dias ele passava na banca de jornal para pegar essas histórias e levar para casa. Chegou um certo momento que ele se aposentou do seu serviço. E o que ele foi fazer? Ele começou a escrever notícias desse intuito para mostrar para as pessoas, tá? Cara, olha só a finalidade dele. Olha como ele terminou a vida dele. Só para vocês verem. Porque ele começou a escrever isso e falar para as pessoas. Então, a comunicação deles envolvia só esse meio. Um certo dia, ele foi ao mercado e voltando do mercado, com a sacolinha na mão, tal, bem bonitinho, aquele idoso, pau, indo para casa. Durante o trajeto dele, o que aconteceu? Ele foi assaltado
sequestrado e morto. Assim que terminou a vida dele. Pô, Edu, que triste que terminou a vida dele, né? Mas olha o que ele veio criando na vida dele inteira. Vocês já acham que ia terminar diferente a vida dele? Não ia terminar diferente a vida dele. Por quê? Porque ele estava criando aquilo para ele. Ele estava expressando aquilo para ele. Só para vocês verem o poder da palavra. E olha como exterminou a vida dele. Então o que você vem se comunicando para si próprio? O que você vem comunicando com você mesmo nos seus últimos dias? Nos seus últimos anos? Cuide para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse idoso, tá? E outra coisa também, só para afirmar o poder da palavra, o poder da comunicação, que é o seguinte, tá? Vamos lá. Tinha um jovem na faculdade, no ensino médio, tinha um jovem no ensino médio que tinha uma namoradinha. E o que esse jovem falava para essa namorada dele? Ele simplesmente falava assim, quando a gente se formar, você vai pra faculdade, você vai acabar me trocando por outra pessoa, né? Você vai acabar me abandonando, né? E, cara, esse jovem falava sempre pra essa menina isso. E a menina falava, para com isso, eu não vou te trocar. Mas ele sempre tava falando isso, sempre repetindo com essa insegurança, sempre. E adivinha o que aconteceu quando a menina foi pra faculdade mesmo? Namoro rompeu e ela trocou ele por outro mesmo. Só para vocês verem como a gente vai afirmando, tantas coisas que a gente vai afirmando, que vai alterando, que vai estruturando a nossa realidade. Por quê? Porque a gente está vibrando no medo e a gente acaba falando frequência só de medo. E aquilo acaba acontecendo mesmo, tá? E tudo isso vai desequilibrando o nosso chakra do laríngeo, perfeito? E eu separei para vocês aqui umas perguntas que depois vai ter esse PDF no final da aula. Caiu o meu encarte aqui. Eu separei algumas perguntas que vai ter nesse PDF para vocês, o passo a passo, tá, gente? Sinceramente, como você tem usado as suas palavras para construir, para destruir ou para manter a sua vida do mesmo jeito? Então faça essa reflexão. O que você vem falando para você hoje? Você está construindo ou está destruindo a sua vida? E outra aqui, em que áreas da sua vida você tem verdadeiramente amaldiçoado em si e a sua vida? O que você vem falando nas suas áreas da sua vida? Tá? Então façam essa reflexão nesse momento. Depois lá no PDF que eu vou liberar no final dessa aula, gente, vai ter, tá? Todas essas perguntinhas aí para vocês começar a escrever. Perfeito? Aqui eu vou falar para vocês, deixa eu deixar aqui embaixo, eu vou falar para vocês alguns padrões que a gente repete para nós mesmos, tá? Deixa eu ver o que a Maria Letícia botou aqui embaixo. Devemos ter consciência do que pensamos, falamos, porque atraímos tudo na nossa vida. Então, olha só, Letícia, começa da seguinte maneira. A gente tem que cuidar, pensamento, certo? Pensamento é, como eu falei na primeira aula, pensamentos são chakras superiores, como a gente está nos chakras superiores hoje, né? No chakra do laríngeo, os chakras superiores. Então, pensamentos. Veio um pensamento. Que pensamento que veio? Veio um pensamento de medo. Quando vem esse pensamento de medo, você vai acabar expressando um pensamento de medo. E o ponto mais crucial é se você ficar se movimentando nesse pensamento e nessa expressão, como fez o nosso amigo idoso lá atrás. Ele pensava, ele falava e ele se movimentava perante a isso, tá? Então faça a reflexão. Outra coisa interessante que vocês podem... Isso funciona pro lado bom também, tá? Isso funciona pro lado bom. Então vocês podem pensar algo legal, uma ideia super top, vocês começar a se expressar através daquela ideia e vocês começar a se movimentar perante aquela ideia. Que seria como assim, Edu? Por exemplo, eu tenho um sonho, um objetivo, que é expandir o Reiki Xamânico Estelar para o Brasil inteiro. E esse sonho já está sendo realizado. Por quê? Porque, gente, é a seguinte maneira. Quando eu vou fazer um envio de Reiki Xamânico Estelar à distância,
tem muitas pessoas do Brasil inteiro deixando o seu nome ali, tá? Eu até vou mudar lá semana que vem, envio de reiki xamânico estelar nacional. Eu até vou botar lá porque tem muitas pessoas do Brasil inteiro já fazendo isso. E como isso começou a estruturar a minha realidade? Por quê? Porque eu tive esse pensamento, eu comecei a me expressar através desse pensamento e eu comecei a agir perante a isso. Por isso que começou a estruturar a minha realidade. Eu comecei a acompanhar, montar os meus quebra-cabeças, me associar com pessoas que estão no mesmo intuito de expandir o conhecimento para o Brasil inteiro. E como assim essas pessoas, se associar com essas pessoas, Edu? São teus amigos? Um pouco são meus amigos. Tem pessoas que eu me associo que nem me conhecem. Como assim? Eu começo a acompanhar nas redes sociais as pessoas que me agregam, as pessoas que fazem parte do que eu estou buscando. Então isso é se associar também. Então quando você começa a associar com essas pessoas, você começa a escutar. Então você começou a escutar, equilibrando seu chakra laríngeo, falar menos e escutar mais. Então eu comecei a escutar essas pessoas. Quando eu escuto essas pessoas, as palavras delas ressoam com o mesmo intuito meu, perfeito? Elas ressoam com o mesmo intuito de onde eu quero chegar, perfeito? Agora, se você está rodeado de pessoas que não te levam aonde você quer chegar, cara, esquece, você não vai conseguir chegar, tá? Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que ele falou o seguinte... Estava trocando umas ideias, ele falou o seguinte assim pra mim, faz umas 3 semanas que eu não bebo nenhuma cerveja. E antes dessa pandemia, eu bebia muito. Aí eu falei pra ele, e por que você não tá bebendo mais? Você sabe o porquê que você não tá bebendo mais? Aí ele disse, não sei, simplesmente parei. Eu falei o seguinte pra ele, antes de acontecer tudo isso, você ia aonde? Você ia jogar um futebol e sempre depois do futebol tinha o quê? Os amigos que gostavam de tomar cerveja. Então, os 90% dos nossos vícios estão ligados ao meio externo que a gente convive, tá? Ao meio externo que a gente convive. Então essa pessoa, ela identificou que ela bebia cerveja porque ela convivia no meio externo que só bebia cerveja. Quando essa pessoa saiu desse meio externo, automaticamente parou de beber e não sente falta. Porque saiu desse meio externo, foi para outro meio externo. Foi o que eu falei para ele. Por exemplo, se não tivesse acontecido essa pandemia, você mora no Rio Grande do Sul e você pega e se muda para Rio de Janeiro e acaba se associando com novos amigos que não bebem cerveja, você ia parar de beber cerveja também. Perfeito? É porque o meio externo que a gente vai vivendo, a gente vai escutando muitas coisas, e acaba o quê? Modulando a nossa realidade, estruturando a nossa realidade. A Cássia botou escolhas aqui. Me explica um pouco mais sobre escolhas. O que você quer dizer com isso, tá, Cássia? Mas, gente, a gente tem o livre arbítrio, tá? A gente tem o poder de escolhas. Então, se a gente está num lugar que a gente não está gostando de conviver, você tem o poder de escolha, de mudar. É só você mudar. Eu honro, te respeito e agradeço por todo esse momento, mas eu não quero mais isso pra mim. Pega e muda. O que é seu está guardado, só falta você enxergar. Falta o que? Você enxergar, que a gente vai trabalhar semana que vem, que é o nosso chakra pineal. O que a gente não está enxergando, tá? Então as escolhas, tudo que é para ser seu, vai ser seu, tá? Vai ser seu. Acredite que vai ser seu. Onde é para você chegar, você vai chegar. Perfeito? Perfeito, galera. Então vamos lá. Eu vou começar a contar aqui para vocês. Pra gente começar a fazer as atividades, que já deu meia hora de aula, já tá passando voando. Se eu não passar isso aqui, eu não vou conseguir dar conta do conteúdo inteiro hoje, tá?
Quando a gente está com o nosso chakra equilibrado, nosso chakra do laringe, quando a gente está começando a equilibrar nosso padrão linguístico, o que começa a acontecer na nossa vida? Começa a ter muito mais criatividade, a gente começa a falar com clareza. Se você não está falando com clareza hoje, dá uma olhada pro seu laringe, tá? A gente começa a falar com clareza, a gente acaba eliminando o nosso medo de falar em público. Foi um dos motivos que eu acabei eliminando o momento de falar em público, onde eu trabalhei com muito reiki, o chakra do laringe, tá? Isso é uma prova que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Se eu não tivesse eliminado o medo de falar em público, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu não estaria ministrando cursos de reiki, tá? E outra coisa, muito interessante, quando a gente está com o nosso chakra do laringe, na baga mesmo, muito alinhado, a gente começa a ter telepatia. Como assim telepatia, Edu? Vamos lá. Tipo, você pensa numa pessoa hoje, você está pensando nessa pessoa hoje, e do nada essa pessoa te liga. E a pessoa te liga e começa a falar com você. Eu tava muito pensando em você hoje e tal, eu queria falar algo para você. Isso você está abrindo a sua telepatia. Isso é a telepatia que você está abrindo. Você está enviando uma mensagem quântica para outra pessoa. Quando encontra duas pessoas que estão com o chakra do laringe totalmente equilibrado, com telepatia, você se comunica com a outra pessoa sem você falar. A outra pessoa já pega o seu pensamento, sem você falar. Porque a telepatia está muito alinhada. Perfeito? Quando ele está muito ligado, já aconteceu com vocês, né? Você já pensar na pessoa e logo em diante ela mandou uma mensagem para você. Eu sei que já aconteceu com vocês. Se já aconteceu, manda aqui no comentário aqui, ó. Já aconteceu comigo e é incrível, tá? Isso é a telepatia, quando o nosso chakra do laringe está em equilíbrio, perfeito? Mas bora voltando aqui para algumas palavras negativas que a gente acaba falando para nós mesmos e estruturando nossa realidade. Que a primeira é o seguinte: nada dá certo pra mim. Quantas vezes vocês já falaram isso pra vocês mesmos? Quantas vezes vocês já falaram pra fora e pra dentro de vocês? Que nada dá certo pra mim. Tudo pra mim é mais difícil. Porque pro outro é fácil, pra mim é difícil. Porque você está criando essa realidade difícil para você, essas dificuldades, esse desafio para você. Você acha que a outra pessoa lá do outro lado, não passou por esse desafio que você está passando hoje, por esse desafio que você está passando hoje? A gente busca muita comparação no próximo. A gente começa a buscar muito, por que essa outra pessoa atingiu já esse sonho e eu não consigo atingir? A gente começa a tirar essas comparações. A gente começa a acompanhar aqui nas redes sociais as pessoas que estão lá em cima, que estão com 10 mil pessoas na live, a gente acaba se comparando com elas. Pô, mas olha a trajetória de vida dessa pessoa. Quantos obstáculos ela rompeu para chegar até aqui. Então, se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria, tá? Então eu puxei esse mantra pra mim. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas eu vou conseguir e eu vou continuando. Se essa pessoa chegou, eu também posso chegar. Porque todos nós somos a semelhança do Criador de tudo que é. Todos nós somos iguais ao Criador de tudo que é. Vocês que estão aqui me assistindo, você é igual a eu. Eu sou igual a você. Somos nós que acabamos se auto-sabotando. Somos nós que se auto-sabotamos para não chegar aonde a gente quer chegar. Cara, se a outra pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Você tem a mesma mentalidade, você tem a mesma mente, o mesmo corpo, tudo igual. Só basta você romper os seus desafios, os seus obstáculos e parar de contar historinhas para você mesmo. Não aguento mais essa vida. Essa vida é uma droga. Pô, você tá se auto-sabotando de novo. Por que você não aguenta mais essa vida? Por que você não aguenta mais essa vida? Por que você tá fugindo disso? Por quê? Então comece a fazer esse questionamento com vocês. Quero sumir, quero desaparecer.
Do que você está fugindo que você não quer enfrentar? Bora romper esses obstáculos. Bora romper esses desafios. Mulheres são complicadas e difíceis de conviver. Se eu falar isso direto pra mim, eu vou fazer o quê? Eu vou acabar atraindo isso pra mim. Vou acabar criando essa realidade pra mim. Mas é totalmente diferente, porque eu tenho que ser autorresponsável. Eu tenho que ser autorresponsável, achar uma solução e modular isso. Começar a modular a minha realidade. Perfeito? Dinheiro não dá em árvore. Quantas vezes já falou isso pra você? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Você pega o dinheiro, que dinheiro sujo. Como é que você vai querer dinheiro pra você? Como que você vai querer dinheiro pra você se você tá falando que o dinheiro é sujo? E o que significa sujo pra você? Significa nojento? Como é que você vai querer dinheiro pra você? Perfeito? Não sou bom o suficiente, não vou conseguir, não vai dar certo. Ninguém me quer e ninguém se importa comigo. Cara, olha quanto autossabotamento a gente fala pra nós mesmos. E tudo isso, gente, vai estruturando a nossa realidade, tá? Olha, tudo essas palavras que eu tô falando pra vocês aqui, logo adiante tem o passo 2, passo 3, passo 4 de como vocês podem alterar isso, tá? Tem um passo a passo como vocês podem alterar isso. Vai estar lá no PDF já preparado para vocês. Só terminar aqui, eu vou liberar esse PDF lá no canal do Telegram. E hoje esse PDF vai ter senha, porque hoje eu estou com internet. Hoje a qualidade está melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Outra palavra que a gente fala para nós. Eu nunca vou ter sucesso. Pô, você está se auto-sabotando de novo. Sou depressivo, sou doente, sou pobre e limitado. Nunca vou realizar meus sonhos. Estão se encaixando em algumas frases dessas que vocês já falaram para vocês mesmo? Estão se encaixando? Está encaixando para vocês? E como a gente consegue mudar isso? A gente consegue mudar isso na prática, tá? Prática, repetição. Todas essas palavras, essas frases que eu falo para vocês, quando a gente fica se auto-aplicando o reiki no laringe, você vai tomando consciência disso, tá? Você acaba tomando consciência, e quando você toma consciência, opa, tomei consciência que isso não é legal pra mim, então eu quero mudar, eu não quero mais repetir isso, tá? É muito legal quando a gente toma consciência daquilo que está nos limitando, tá? É muito legal. Por quê? Por que, Edu, é muito legal? Porque a gente vê que aquilo não está me agregando a nada. Aquilo só está me limitando. E quando a gente toma consciência dos nossos erros, se a gente tirar o aprendizado e se a gente fazer diferente, vai mudar. Agora é ruim quando a gente não toma consciência do que está nos limitando. Essa crise vai quebrar a minha empresa. Igual o que a gente está passando agora. Se a gente ficar falando demais, essa crise vai acabar comigo, essa crise está ruim com todo mundo, vai ficar ruim mesmo. Mas agora, se você não mudar a sua expressão, a sua visão, você vai começar a enxergar soluções, como eu já falei lá no primeiro episódio, quando você está enfrentando algo, foca em 3 soluções, tá? Tem um problema? Foca em 3 soluções para aquele problema. O que você pode fazer diferente? Foca em 3 soluções. Perfeito? Tipo assim, eu, Edu, tá? Se eu acreditar fortemente que as mulheres são infiéis, o que vai acontecer? Eu vou começar a acreditar tanto nisso, vou começar a me auto-sabotar tanto nisso, e ficar com tanta desconfiança, com tanto ciúme da parceira que eu estou. Se eu começar a acreditar nisso, o que vai acontecer? Vai acabar acontecendo isso, vai estruturar a minha realidade. Perfeito? Então, quando eu começo a mudar esse padrão linguístico meu, eu começo a mudar a minha realidade também. Eu começo a mudar as pessoas que estão ao redor. Por quê? Porque eu começo a mudar a visão de como eu enxergo. Perfeito? Homens são infiéis.
Homens é tudo da farinha do mesmo saco, são todos iguais. Cara, se você fala isso e você começa a acreditar nisso, é o que vai acontecer, é o que você vai só enxergar. Perfeito? Outra coisa, gente. Agora veio aqui um insight para vocês. Vocês já fizeram aquela dinâmica do Fusca? Já fizeram aquela dinâmica do Fusca? Que é o seguinte, você combina com o seu parceiro do lado. Toda vez que vocês verem um Fusca, toda vida que passar um Fusca na frente de vocês dão um soco, tá? Vocês dão um soco. Fusca, pega e dá um soco. Pega e dá um soco. Vocês vão perceber que vocês vão começar a ver muitos Fuscas. Por quê? Porque vocês determinaram um comando para vocês, determinaram através de uma palavra para vocês, que toda vez que vocês vão ver um Fusca, vocês vão dar um soco. Então, pensamento, falaram e movimento. Gerou uma emoção. Então, a sua visão vai ficar muito ligada a ver Fusca. Vocês que estão assistindo minha aula aqui, vocês vão ver Fusca amanhã. Eu garanto, vocês saírem na rua, vocês vão ver Fusca, porque eu falei isso hoje. Por que eu falei isso hoje? Porque eu falei do soco, que gera uma emoção, vocês vão acabar vendo Fusca. Igual vocês, quando vocês forem comprar quando vocês vão trocar de carro, ou almejam algum carro, e começa a aparecer só aquele carro na frente de vocês. Por que aparece só aquele carro na frente de vocês? Porque vocês começam a limpar todos os filtros, começam a ser focados em só enxergar aquele carro. Ah, quero comprar uma Compass branca. Vai só aparecer Compass branca na sua frente. Por quê? Porque você limpou os seus filtros, você determinou aquilo para você e começa a aparecer. É a mesma coisa quando a gente foca no homens são infiéis, são todos iguais. Você vai começar a enxergar só homens dessa linhagem, só homens que são infiéis. Mas a partir que vocês mudam o comando de vocês começam a acreditar diferente, automaticamente vai mudando a sua realidade. Você começa a estruturar a sua realidade. Tá? A mesma coisa quando eu falei, eu nunca vou conseguir atingir o meu sonho. Você nunca vai conseguir atingir o seu sonho mesmo se você continuar com esse padrão linguístico, que nunca vai dar nada certo para mim. Porque você vai só começar a enxergar possibilidades, você vai só começar a enxergar possibilidades que não vão fazer você chegar aonde você quer chegar, porque você está determinando com o poder da palavra isso. Perfeito? Perfeito? Nossos desejos se materializam. Sim, tudo através do nosso comando verbal. Perfeito? Então eu falei algumas frases que a gente fala aqui, tipo, vou enlouquecer. Se eu continuar nesse trabalho eu vou enlouquecer. Vai mesmo? Tá afirmando? Tu tá afirmando que você vai enlouquecer mesmo. Esse trabalho só deixa eu estressado. Ponto, você tá afirmando. Enquanto você não mudar a sua comunicação, vai acontecer isso mesmo. Então, se liguem, gente. Se liguem no que vocês estão conversando, no que vocês estão falando. Tá? Já passei várias dicas aqui pra vocês. E olha, naquela primeira frase que eu falei no início da live, levam com vocês. Vocês não consegui pegar nada, Edu, mas leva essa frase. Que é o seguinte: se você falasse sua própria verdade, como seria a sua vida? Se você falasse tudo o que você sentia, como seria a sua vida? Tá? Levam isso com vocês. Aí nesse passo 1 aqui, como que vai ser essa atividade desse passo 1? Vai estar lá no PDF. Nesse passo 1 tem umas 20 frases. Aí nessas frases vocês vão botar o ok. Me identifiquei com essa. E começa a botar o ok, naquelas que vocês se identificam, tá? E depois no passo 2 vai ter mais um espaço para vocês botar algumas frases que não estavam ali no passo 1, que vocês acabam falando para vocês mesmos. Perfeito? E depois no passo 3 vai ser o seguinte: vocês vão escolher 10 frases que vocês identificaram. 10 frases que vocês identificaram. E vocês vão escrever as 10 frases ali.
E depois de vocês identificarem aquelas 10 frases, embaixo dela, de cada frase, vocês vão escrever a solução disso. Já vou botar um exemplo aqui para vocês. Eu botei uma aqui que eu identifiquei quando eu fiz essa atividade. Nunca acabo o que eu começo. Então, eu trabalho muito isso em mim, porque eu sou um baita procrastinador. Então, eu trabalho muito isso em mim. Nunca acabo o que eu começo. E qual a solução disso? Ah, desculpa, não é a solução. O que pior que isso está fazendo com você, tá? Tipo assim, eu botei, eu nunca acabo o que eu começo. Aí embaixo eu coloquei, o que disso pior acontece comigo? Qual é a consequência disso para minha vida? Qual é a consequência disso para minha vida? De eu não sair do meu lugar. Tipo assim, um exemplo para vocês aqui. Nada dá certo para mim. Qual é a consequência na sua vida você expressando isso? Qual é a consequência que traz para sua vida quando você começa a expressar isso? Que nada dá certo para você. Qual é a consequência que traz? Perfeito? Se alguém identificou alguma frase aqui, pode escrever aqui no comentário, tá? Ah, você sempre está se autoafirmando. Eu vou enlouquecer. Qual é a consequência que está trazendo essa frase para você? Essa é a atividade do passo 3. Você botar a consequência que está trazendo para a sua vida. Perfeito? Porque a gente vai trazendo mais consciência para o processo. Do quanto está nos limitando. Esse é o passo 3. Mas não se preocupem, tá? Lá no PDF vai ter explicado certinho, passo a passo, como vocês fazem. Vai estar a explicação lá. Perfeito? E depois de você identificar as 10 frases e você botar as consequências embaixo, você vai pegar essas 10 frases de novo e aí sim você vai escrever a solução para essas frases. Como assim a solução? Eu botei aqui na primeira, nunca acabo o que eu começo. Aí como eu altero isso? Nunca acabo o que eu começo. Eu botei aqui, tudo que eu começo eu termino. Então eu alterei meu padrão linguístico. Nunca acabo o que eu começo, que é uma procrastinação. E como eu comecei a se autoafirmar nisso? Que seria, tudo que eu começo eu termino. Quando vir aquela frase para você, você já vai vir com a solução. Tudo que eu começo eu termino e ponto final. Perfeito? Tudo que eu começo eu termino e ponto final. Perfeito? Então nessa parte aqui do passo 4, vocês vão botar a solução. Vai estar lá, tá explicado, tá? E quem tiver alguma dúvida depois de fazer esses exercícios, pode me chamar no direct ali que eu respondo. Perfeito? Eu não vou conseguir passar aqui na tela para vocês, porque senão vai demorar muito tempo, certo? Ah, e depois vem a parada da emoção. Vem a parada da gente tocar na nossa pele. Como assim tocar na nossa pele, Edu? Deixa eu pegar aqui o exemplo para vocês. Tipo assim. Se você identificou que a frase nada dá certo para mim, quando essa frase vir na sua cabeça, você pega uma pulseirinha dessa aqui de borracha, quando essa frase vir na sua cabeça, nada dá certo para mim, você vai fazer o seguinte, veio a frase na cabeça para você, nada dá certo para mim, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai puxar. Vai puxar com toda a força, mas deixa doer no seu pulso. Por quê? Porque você está gerando uma emoção. Quando você começa a gerar uma emoção, você começa a trazer mais consciência ainda para o processo. Então, todas as frases que vocês vão identificar ali e começar a vir no seu dia a dia, eu vou enlouquecer nesse trabalho. Puxa a pulseirinha. Puxa a pulseirinha. Pulseirinha de borracha. Puxa ela para ela bater no seu braço, para você trazer mais consciência para o processo ainda, tá? Porque, você puxou a pulseirinha e automaticamente você vai falar a solução para você. Tudo dá certo para mim, tudo vem a mim com muita facilidade, alegria e glória. O mantra do Barra de Axios. Então, daí você vai falar a solução para você. Perfeito? Então, pega a borrachinha e começa a puxar com tudo. Mas com tudo mesmo. É o mesmo exemplo do Fusca. Você vai começar só a enxergar Fusca, por quê? Porque você gerou uma emoção, você deu um soco no seu parceiro do lado.
Por isso que você vai só enxergar Fusca. E quando você trazer esse padrão linguístico negativo para você e você esticar aqui e bater, tá até vermelho já aqui de tanto eu puxar, você vai começar a trazer consciência para aquilo, vai começar a gerar uma dor em você. E uma dor a gente não suporta, a gente quer largar aquela dor. Então você vai acabar largando automaticamente aquela dor. Você vai acabar mudando o seu padrão linguístico, o seu padrão de comunicação quando você começa a fazer isso. Essa é a técnica da borracha, tá? É a técnica da borracha. E outra coisa, para você, literalmente, se você quer mudar o seu padrão linguístico, a sua maneira que você expressa os teus autossabotamentos, se você quer mudar os seus autossabotamentos, cara, olha, você pega aquela frase, pega a solução e escreva 50 vezes no caderno. Tudo que eu começo eu termino, tudo que eu começo eu termino, tudo que eu começo eu termino, tudo que eu começo eu termino. E vai escrevendo no caderno 50 vezes. Cara, você fazendo isso com você, da borrachinha, que eu já utilizei muito, meu medo de falar em público. Foi desses motivos que eu consegui romper o meu medo de falar em público. Por quê? Eu tinha medo de falar em público, eu tenho muito medo de falar em público. Eu afirmava isso pra mim. E quando eu comecei a mudar esse meu padrão linguístico, não, eu tenho muita coragem em falar em público. Eu sou muito foda pra falar em público. Eu falo com clareza. Então eu comecei a fazer essa atividade do quê? Da pulseirinha e de escrever, tá? Faça atividade que você vai mudar tudo o seu padrão linguístico. Você vai mudar a sua forma de se comunicar. Perfeito? Então faça atividade que vai ajudar muito. E quem já é reikiano aqui, faça as atividades e apliquem. Apliquem o reiki no chakra do Laringe, que vai potencializar, vai te dar muito mais ação, muito mais coragem, vai trazer muito autoconsciência. Vai abrir a sua telepatia. Perfeito? Então, gente, esses são alguns passos que vai estar no PDF para vocês. Vai estar no PDF para vocês, que eu vou enviar lá no canal do Telegram esse PDF, tá? Eu tô pensando se eu vou botar a senha ou não, tá? Eu tô pensando ainda, mas se eu botar a senha eu vou falar para vocês. Perfeito? E outra coisa que eu já falei nas outras aulas, que é da nossa expressão, da nossa gratidão. O quanto a gente agradece, tá? O quanto a gente expressa a nossa gratidão. Você chega no final do seu dia, você agradece pelo seu dia. Isso é você conversar com o Criador de tudo que é. Você conversar com Deus. Você está conversando com Deus ultimamente? Você está agradecendo tudo aquilo que está acontecendo na sua vida? Você está expressando a gratidão? Você agradece um gesto que a outra pessoa fez para você? Então, olhe com muito detalhe como está a sua gratidão. Como você está expressando aquilo que você sente, gente. Perfeito? Então, essa aula de hoje seria isso, de como você pode alterar a sua realidade. Então, essas atividades vão fazer você alterar a sua realidade. E a técnica da borrachinha serve também para o julgamento. Quando você estiver julgando uma pessoa ou falando mal de uma pessoa, puxa a borrachinha. Opa, eu julguei aquela pessoa. Por que, gente, julgar? Porque o que a gente julga na outra pessoa está dentro de nós. Porque a gente só enxerga no outro o que está dentro de nós. Tá? A gente só enxerga no outro o que está dentro de nós. Perfeito? Então semana que vem, na aula de semana que vem, eu vou fazer uma atividade com vocês muito fora do normal, uma atividade que eu vou fazer semana que vem, tá? Que vocês vão identificar o que vocês estão vendo no outro, o que vocês estão enxergando no outro. Vocês vão começar a enxergar o que tem dentro de vocês. Então tudo que a gente enxerga no outro é porque tem dentro de nós, tá? Então, semana que vem eu vou fazer essa atividade, que é uma atividade muito massa. Porque quando eu fiz essa atividade pro lado de julgamento e pro lado de gratidão. E foi muito esclarecedor para mim. Foi um insight muito tremendo, tá? Então,
a técnica da borracha é muito fora do normal, tá? Aí vocês vão pensar assim, ai, parece tosco essa técnica da borracha, como eu pensei também no início, que parecia tosco essa técnica da borracha, mas não é, tá, gente? Não é tosco, tá? Essa técnica da borracha é comprovado cientificamente pela neurociência que funciona, tá? Que funciona, é comprovado pela ciência que funciona. Essa técnica da borrachinha, perfeito? Então, gente, a nossa aula de hoje seria isso, de como a gente pode expressar nosso poder da comunicação, como a gente pode alterar nossa realidade com nossa comunicação, tá? Então, quando eu comecei a fazer, que eu tenho muita coragem em falar em público, eu alterei minha realidade e estou aqui hoje falando em público para vocês. Mas se eu ficasse me autoafirmando daquele jeito, sem conhecer o Reiki, sem se auto-aplicar o Reiki, não estaria aqui falando com vocês. Perfeito? A senha do PDF vai ser poder. Vou botar aqui nos comentários. Senha do PDF. Poder, a senha do PDF, tá, gente? Vou botar lá no canal do Telegram. Daqui uns 10 minutos estará no canal do Telegram a senha do PDF com todas as atividades para vocês fazerem em casa, tá? Todas as atividades para vocês fazerem em casa. Se alguém que não está no canal do Telegram, é só aqui no link da minha bio. Ali no link da minha bio, você clicando no link da minha bio, vai te mandar para um site. Nesse site vai ter o acesso pro Telegram. É bem simples, tá? Então entra lá que você vai receber esse PDF. Avisos paroquiais. Avisos paroquiais. Guardem essa data. 10/9. 10 de setembro. Guardem essa data. Vai ser a jornada de um reikiano xamânico estelar. Quem aqui não é reikiano xamânico estelar ainda, eu vou ensinar você do zero a se tornar um terapeuta reikiano xamânico estelar. Estou organizando esse evento, em breve vai vir mais informações e eu vou abrir as inscrições para esse evento. E esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. Esse evento vai acontecer lá no meu canal do YouTube, tá? Mas durante o decorrer da semana eu vou liberando para vocês essas informações. Perfeito? Vai ser um evento fora do normal. Muito conteúdo para vocês. E outra coisa que eu vou contar para quem está aqui no final dessa live, não semana que vem, na próxima semana eu vou fazer lives todos os dias. Vou fazer aula todos os dias aqui. Vou entrevistar pessoas e vou fazer aula todos os dias aqui para vocês, tá? Vai ser aulas de pré-aquecimento para o nosso evento, a jornada de um reikiano xamânico estrelar. Então, gente, muito obrigado mesmo, tá? Essa aula fica gravada aqui no IGTV. E agora eu vou terminar com uma música muito fora do comum. Essa música é muito massa. Essa aqui, ó. Acho que todos conhecem, né? Escutem o que as letras dessa oração falam para nós. Assim você vai expressando a sua comunicação. Nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado mesmo, gente. Eu ficarei muito grato também se vocês deixarem o seu depoimento lá no direct pra mim, de como foi essa aula de hoje, tá? Obrigado mesmo. Bota o maior aprendizado de vocês lá no meu direct, tá? Bote pra mim lá. Vai ser muito importante pra mim receber os seus feedbacks das aulas até hoje, tá? E pratiquem essa oração que tá de fundo. Essa oração de fundo é maravilhosa.
e não deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todos os maus. Lembra, você é a semelhança do Criador de tudo que é. Perfeito? Então, gente, uma boa noite a todos. Tenho 15 segundos de live. Gratidão mesmo. Um grande arro para cada um de vocês. Honro e agradeço. Tchau, galera.